Bom, pessoal que perguntou aí da Manip, Glerison, não sei se tá aí ainda. Vou mostrar mostrar rapidão aqui pra vocês. Até já criei aqui um par, cuidado aí com o loop infinito. Ok, não se assustem com a poluição na tela. Ok, uma coisa de cada vez, tá? Esse aqui é o... Tá, vou fechar isso aqui, minimizar isso aqui. Não, melhor não, senão vai aparecer meu desktop. Esse aqui é o bichão, velho. Esse aqui é o bichão, esse aqui é o programa Starter Program, Squirrel Program, que é o programa que a gente está fazendo as manips do Pokémon Firehead. O que importa dele aqui, né? Que tem várias coisas que a gente pode setar, mas depois que a gente seta uma vez... Inclusive eu já vou até setar isso aqui, velho. Vou botar esse 14 aqui para filtrar um pouco melhor. Depois que a gente seta uma vez, ele está pronto para ser usado de maneiras, né, repetidamente, né? Não sei se eu quero ficar ouvindo essa música aqui, velho. Bom, mas basicamente o que é importante a gente olhar nesse programa aqui, né? Aqui a gente tem todas as 30 naturezas do jogo. Então nós filtramos, né, dessas naturezas quais são as naturezas que interessam pra gente. Quando eu digo pegar no Pokémon inicial, é porque não precisa ser o Squirtle, tá? A gente pode setar Squirtle, Charmander, Bulbasaur, que são os iniciais que a gente poderia pegar do jogo normal. Mas tem até uma outra versão que eu acho que teria até como tu, nessas ROM hacks que tu muda os Pokémons da Pokébola, levar em conta para manipular eles. Mas essa minha versão aqui tem só dos 3 iniciais padrãozinhos. Então a gente poderia manipular tanto o Squirtle como o Charmander como o Bulbasaur. Então aqui a gente vai sempre deixar Squirtle, porque no N% a gente usa o Squirtle. A gente então seta de todas as 30 naturezas quais são as que a gente quer que o programa filtre pra gente, qual que a gente aceita, né? Pra Run a gente quer Mild e Rash, ou Modest, na verdade. Eu particularmente não gosto muito do Modest, mas o Modest é uma opção bem boa, até para ir um pouquinho mais safe, digamos assim. Porque o que acontece? Mild é uma natureza que te dá mais especial ataque no lugar de defesa. Defesa tu perde, né, para ganhar mais especial ataque. Rash é uma natureza que te dá mais especial ataque no lugar de especial defesa. E Modest, ela te dá mais especial ataque no lugar de ataque, né? Como a gente usa muito mais especial ataque, né, ela também é uma natureza boa. O problema do Modest é que no early game a gente usa bastante Tackle, né? E Mega Kick também a gente usa em alguns momentos. E ser Modest às vezes te custa tempo no early game. Na real, geralmente te custa tempo no early game. Compensa um pouco o fato de tu não vai ter nem menos defesa, nem menos especial defesa. Mas eu particularmente não gosto muito, porque daí pode fazer a fight contra o rival no laboratório ser lenta, pode fazer a tua rota 1 ser lenta. Geralmente tu perde nos primeiros 2 splits o tempo por ser Modest, ou por ter ataque abaixo de 4, né? Por isso que aqui, onde a gente pode ver também os IVs, né, eu tenho alguns parâmetros setados que também são os filtros que eu estou usando. Né? Basicamente o filtro especial ataque para ser no mínimo 30, meu speed para ser no mínimo 20. Defesa tá aqui nessa coluna da esquerda porque ela significa que se fosse um Pokémon com natureza de menos def, ou seja, se fosse um Mild, eu só aceito ele se ele tiver 14 ou mais de defesa. Isso que significa esse 14 aqui. Ok, setando os filtros, setando o Squirtle, a gente também tem que setar a faixa de frame, né? Que a gente tá aceitando para nossa manipulação. No caso, essa faixa de frame ela não pode ser muito baixa, né, no início, porque o que pode acontecer é a gente simplesmente não sair das cutscenes e chegar a tempo na Pokébola, né? Pode ser que se a gente botasse 2000 frames aqui, a gente ia estar, né, falando com o professor Carvalho na cutscene e o beep do Squirtle da manipulação ia começar a tocar e a gente não tinha como pegar a Pokébola, né? Porque a gente tem que apertar no frame exato
uma mensagem de texto já na Pokébola pra gente pegar o Squirtle certo. 4.000 é o mínimo que a gente pode botar para chegar a tempo, né? Até se for um 4.000 exato, a gente tem que fazer uma série de coisas para acelerar a nossa chegada até a Pokébola. É bem apertado. Aí se for um pouco mais de 4.000, começa a ficar mais flexível, né? E se for bem mais, né, acontece aqueles casos que a gente até fica esperando bastante tempo na Pokébola até a mensagem, né, que a gente tem que apertar o botão, até o bip, né, aparecer. 5.800, né, é bastante, né? Se tu pensar que cada segundo tem 60 frames, eu tô falando de 1.800 frames a mais aqui, uma faixa, né, de 1.800 de frames. Isso vai dar 30 segundos, né, de leniência que eu tenho na Pokébola. Mas o que eu faço, né, para mitigar esse time loss de até 30 segundos, se for um Pokémon de frame acima de 5.000, é pegar a poção do PC, né? Porque se a gente pega a poção do PC, a gente gasta uns 10 segundos ali para pegar a poção do PC, chutando, né, aproximadamente 10 segundos. E a gente ia ter que esperar esses 10 segundos de qualquer forma na Pokébola, né? Então são 10 segundos que a gente gasta aqui, que a gente ia ter que gastar de qualquer forma esperando pro Squirtle lento. E a gente economiza de pegar uma poção mais pra frente, que seria mais ou menos 10 segundos também, né? Então por isso que não é tão ruim assim, às vezes pegar um Squirtle de frame 5.300, 5.400 até que é ok. Claro que 5.800 aí já começa a ficar mais pesado, porque mesmo pegando a poção, ele ainda é muito lento, a gente vai perder muito tempo até esperar ele aparecer. O que mais é importante aqui dizer? O FPS, né? A gente joga um emulador de GBA, né? Se fosse no GBA, a gente usa essa frame rate aqui, que é a do GBA. E vocês podem ver aqui, né? No emulador a gente tem que mostrar o FPS que ele está rodando, ele não fica estático, né, em 59.7. Ele oscila bastante. Esse é uma das principais fontes de erro da Manip também. Porque, ó, aqui ele está 59.7. Para a Manip garantidamente ser certa, além de a gente acertar, né, o timing exato, o programa ele assume que o jogo sempre rodou em 59.72 FPS. Se o jogo, nesse período de tempo aqui, rodar um pouco acima dessa média, pode acontecer, né, de o meu jogo ter andado um frame a mais do que o programa achou que o meu jogo andou, por exemplo. E se ele rodar, o meu emulador rodar um pouco mais lento do que o 59.7, o meu também vai ter essa diferença, né, no que o meu programa de manip esperava de frames e segundos terem passado e o meu emulador de fato passou, né? Então, quando a gente erra por um frame, muitas vezes eu digo que eu nem sei se foi minha culpa ou se foi só o emulador oscilando mais do que ele deveria fora dessa média, né? Mas, né, faz parte da inconsistência da Manip, é um dos motivos que a Manip é tão inconsistente. Aqui é o número de bips que a gente quer, a gente podia botar 3, por exemplo, 10. 10 não recomendo, né? 3 ou 5 seriam os mais recomendados, 4 é ok também. O offset eu vou explicar depois, mas é a calibração que a gente faz. E o Trainer ID, né, ele quem define a sequência de Squirtles que a gente vai ter. Por exemplo, eu vou botar um número de Trainer ID aleatório aqui. Por exemplo, ó, 20, esse número aqui. Não, tá, tem que dar start, né, para ele contar. Vou botar 20.500, por exemplo. Ok. O que aconteceu aqui? 20.500. Pensa que eu resetei o jogo, eu abri o meu Trainer ID, vi que era 20.500. Dei Enter no programa, ele aplica os meus filtros, tanto de natureza, como de V, como dos frames, levando em conta Squirtle, e levando em conta esse Trainer ID que eu coloquei. Ele me encontrou um total de 0 Squirtles. Significa que nesses 1.800 frames que eu tô olhando, não tem nenhum Squirtle que se encaixa em todas essas características que eu coloquei. Até por isso a gente não pode ser tão restritivo, né, nos nossos IVs, né? Vocês podem já ter se perguntado por que eu não coloco 31 em tudo. Porque se eu colocasse 31 em tudo,
eu nunca ia achar um Squirrel praticamente. E tipo, eu não preciso ter 31 e tudo pra fazer uma run, sabe? Ou até poderia achar um Squirrel, só que daí em vez de botar Max Frame 5.800, eu teria que chutar o Max Frame pra tipo 20 mil. Aí eventualmente achar um Squirrel, mas ia ser tão tarde que tipo não ia valer a pena, sabe? Ok, vamos fazer diferente então aqui. Vamos botar agora uma outra faixa, outro Trainer ID. Quero mostrar aqui um outro Trainer ID que tenha Squirrel. Ó, 13.500 tinha um Squirrel disponível só. Ele informa o frame, que é esse Squirrel, esse aqui é do frame 4.387. Como a minha faixa de 4.000 a 5.800, significa que é um Squirrel até que rápido, né? É mais para perto do 4.000 do que para 5.800. Ele tem 7 de IV de HP, 18 de IV de ataque, 25 de defesa, 31 especial ataque, 0 de especial defesa, 30 speed. Ou seja, ele tá obedecendo todos os critérios e ele tá na faixa de frame que eu solicitei. E aí, quando eu clico aqui, vai aparecer aquela janelinha que vocês constantemente veem na minha stream, né? Mas é que na stream eu só recorto a parte que importa, que é o IV e a natureza, para vocês saberem qual Squirrel que eu tô jogando. Mas eu tô vendo tudo isso. Parece aqui também se ele é macho ou fêmea, né? Isso nos ajuda a identificar mais rápido esse Squirrel quando a gente tá... Por exemplo, logo a primeira janela que a gente tá nomeando o Squirrel, já disse se ele é macho ou fêmea. Aqui tava chegando o timing, né? Por isso que começou os bips já. Primeira janela já disse ele é macho ou fêmea, então às vezes a gente já elimina o Squirrel, já reseta no primeiro check, né? Que é checar se ele era macho ou fêmea ali. Quando é macho não te diz muito, né? Porque a cada 8 Squirrels, 7 são macho e 1 é fêmea. Então, ser macho é meio que o que tu espera que ele vai ser, mas quando é fêmea é uma informação bem útil, porque a chance de tu pegar um Squirrel fêmea e tu tá buscando um Squirrel fêmea e tu não ter pego certo, né, é uma chance pequena. Teria que ter duas fêmeas próximas uma da outra pra tu ter errado e pego outra fêmea. E fêmea é muito rara, 1 a cada 8, né? Então isso é uma coisa que ajuda a gente saber se a gente acertou ou não a manico. Mas ok, deixa eu só testar outro Trainer ID. Eu quero um Trainer ID com mais opções. Tem que start aqui, 8.500. Pô, só acho uma opção, velho. Caramba, velho. Ok. O mais normal é ter mais de uma opção aqui. A gente tava dando um pouco de azar em só achar uma. Ok, esse Trainer ID aqui, por exemplo, tem 3 opções, tá? Esse é o momento, que eu vou fazer uma demonstração para vocês mais pra frente. Mas aqui, por exemplo, quando eu insiro o Trainer ID, é quando eu tô saindo da minha casa, né? Que várias vezes eu faço um movimento meio sus ali, é justamente porque eu tô olhando pro programa e eu tô fazendo inputs no programa. Aqui, por exemplo, tinha 3 Squirrels diferentes, né? Aqui tem o frame de cada Squirrel, né? Ele começa mostrando o Squirrel mais antecipado. Aí eu tenho a natureza, tenho os IVs dele, tenho se é macho ou fêmea. Não faz diferença se é macho ou fêmea, tá? Eles, nessa geração, macho ou fêmea, não muda nada. A única diferença, o único motivo de ter essa informação aqui é por questão de identificação. É só pra tu saber se tu acertou ou errou o Squirrel. Ok, aqui tem até o tempo que leva a partir do momento que tu inicia a manip. Não é no início da run que tu inicia a manip, eu vou mostrar isso pra vocês também. É no momento que tu nomeia o teu personagem, que tu inicia o timer da manip. Mas aqui, daí, por exemplo... a gente tem aqui, esse é o mais antecipado. Ele é Rash, tem 23 de Speed, 19... São tudo parâmetros que eu aceito, né? Porque senão eles nem apareceriam aqui. Mas dentre esses, eu vou achar que um é melhor do que o outro. E aí eu vou escolher. Assim, pode ser, vale mais a pena pegar o que é mais rápido, né? Porque daí aqui, ó, salvo 2 segundos em relação a esse e salvo, tipo, 18 segundos em relação a esse daqui, né? Mas, às vezes, vale a pena tu esperar, tipo, mais tempo pra pegar um Squirrel que seja muito melhor, sabe? Nesse caso aqui, eles são meio parecidos, tá? Vantagem desse aqui, por exemplo, é ter 31 de especial ataque, um pouquinho mais de speed.
pouquinho mais de HP, mas tipo, não muda a faixa de HP que faz mais diferença, o ataque é o mesmo. Eu pegaria esse segundo só porque 2 segundos é muito pouca diferença, sabe? E ele tem 31 especial ataque e mais speed. Mas aí, né, a gente tem que tomar essa decisão meio rápida também, né? Então, isso aí a gente vai quando tá fazendo a manip ali, saindo da casa, eu tenho que tomar essa decisão. E às vezes a gente erra também a decisão que a gente toma, mas tem mais escolhas aqui pra fazer. Por exemplo, esse aqui eu acho muito bom, esse daqui, velho. Esse aqui eu acharia muito bom, apesar de não ter 31 de especial ataque, né? 30 é o mais baixo que eu aceito. 29 de speed eu acho muito bom, acho que pode. Ele é Rash, que geralmente é um pouquinho melhor que Mild. 31 HP, muito bom. 21 ataque é o máximo que a gente quer. Mais do que 21 ataque é meio que desnecessário. 21 ataque é tudo que a gente precisa para ter o early game mais rápido possível e garantir que todos os mega kicks que a gente tem que usar não vão ser range, vão garantir a kill. Defesa e SPDF estão ok, não estão muito baixas também. Então esse aqui eu acharia muito bom. E além disso, o frame dele é o mais baixo dos disponíveis, né? Se esse aqui tivesse um frame mais pra frente, eu ia considerar esperar mais segundos para pegar ele. Mas como ele já é o mais rápido e ainda é muito bom, nesse caso eu com certeza ia pegar ele. Pegar ele é só deixar selecionado aqui, basicamente. Aqui ele sumiu, tá? É justamente porque passou o tempo já dele, né? Mas isso é porque eu não tô fazendo a manip, né? Eu só tô brincando com o programa. Tá, vamos fazer um reset agora. E aí vocês vão ver como é que é com a manip em jogo. Depois eu explico sobre o offset, tá? Que é a parte mais complicadinha. E também sobre a contagem de movimento dos NPCs, que acaba sendo importante. Ok, basicamente, tá, só para dar uma ilustração, esse offset aqui é a calibração, tá? Porque o que acontece? Quando a gente faz a manip, né? A gente tem uma série de fatores que se repetem toda vez que a gente faz a manip. Um deles é a gente abrir a bag para checar o trainer, abrir o menu para checar o trainer ID. Isso avança o número de frames. A gente descer as escadas, a gente sair da casa, isso avança o número de frames do RNG. Só que isso sempre acontece, é sempre igual. Então não faria sentido a gente manualmente, toda run, ajustar esse número de frames que estão avançando, sendo que eles sempre avançam do mesmo jeito. Então o que a gente faz é fazer uma calibração, ou seja, fazer uns testes de manip até a gente chegar, até a gente, por exemplo, errar por um número X de frames, e aí corrigir via offset o quanto que tu precisaria de adiantar ou atrasar esse número de frames para que a gente tivesse acertado a manip. Isso é uma calibração. Então, no início, quando a gente está começando a fazer essa manip, a gente faz essa calibração por meio desse offset. Esse é o offset que funcionou para mim, né? Além de levar em conta esses fatores, tipo abrir o menu, descer das escadas, sair da casa, também leva em conta a minha percepção de bip, né? Porque o que o programa retorna são 5 bips, que para o programa o quinto bip vai ser no frame certo. Mas o que eu intercepto, o que eu interpreto de bip certo no quinto bip é relativo, sabe? Algumas pessoas apertam no início do bip, outras no final, outras no meio. Cada um tem o seu momento do bip que a gente vai apertar o botão, né? Como a gente tá falando de frame, né? Frame é um espaço de tempo muito pequeno, então tipo, é muito fácil, né, de uma pessoa para outra a gente ouvir no mesmo bip, no mesmo momento, a gente não apertar no mesmo frame, sabe? Então a calibração ela já é feita com base no momento onde a gente interpreta o bip, né? Porque a gente faz por tentativa e erro, a gente corrige para a nossa tentativa que errou, quantos frames a gente errou, a gente corrige via essa calibração para que isso fosse certo. Então, depois de vários testes, eu cheguei nesse valor aqui. Às vezes eu até mudo ele. Se eu estou num dia que eu estou sempre errando por 2 frames late, por exemplo, às vezes eu mudo esse offset porque nesse dia, eu não sei, eu tô mais lento ou eu tô mais rápido na hora de apertar o botão nesse dia. E aí eu posso fazer isso, não é difícil, né? Tem um conversor de frames para offset, esse offset é em milissegundos.
se não me engano, é em milissegundos, por isso que não é menos 118 frames, é menos 118 milissegundos. Então tem uma taxa de conversão de milissegundos para frame que a gente usa. Tá, mas aqui eu vou começar então uma run, exatamente como eu faço normalmente, para ficar mais claro para vocês como a gente opera, né? Por enquanto a gente não startou o programinha de manip, né? Porque o RNG ele não começa no início, ele começa quando a gente confirma o nome do nosso personagem. Então a gente só mexe aqui, aqui a gente escolhe o melhor sprite, que naturalmente é a guria. Daí aqui, o tempo que eu tô perdendo aqui não importa nada. Tipo, a gente só vai o mais rápido possível porque é um speedrun, mas eu podia levar o tempo que eu quisesse aqui, não tá influenciando na manip. E aí quando eu clicar nesse OK aqui, eu tenho que clicar nesse Start aqui, no mesmo momento, porque daí a gente está iniciando o programa de manip e o RNG pro Squirrel começa a contar. Aí, a partir de aqui, tá contando já. Então, a gente tem que, idealmente, o mais rápido possível para que eu consiga pegar o Squirrel, caso o Squirrel que eu queira seja de frame 4000, por exemplo. E a gente não sabe, porque a gente não chegou no nosso Trainer ID. Agora que a gente pega o nosso Trainer ID, a gente coloca o número ali, ó, 61221. E aqui, pode ver que eu tô caminhando todo errado aqui, ó. Apareceu, ó, esse primeiro aqui, pô, bacana, mas o HP meio baixo. Esse segundo aqui, gostei mais desse segundo. Vou escolher esse segundo, cliquei no segundo. Ele é 14 segundos mais lento que o primeiro, tá? Então eu vou ter que esperar mais tempo na Pokébola. Aqui eu não vou comentar ainda, mas a gente basicamente está traqueando o movimento desses NPCs que se mexem. Ali fora, o cara de fora, ele deu 2 passos completos, então ele avançou 4 frames. E aqui dentro, né, a gente ainda viu mais 3 movimentos completos desses cientistas. Eu vou falar um pouco mais sobre eles depois. Mas com essa movimentação dos NPCs, eu teria que adiantar 10 frames em relação a uma situação em que nenhum NPC se mexeria. Aí, ali manualmente apareceu um menos ou mais, né? E vocês viram que eu coloquei menos 5, né? Aquele menos 5 que eu coloquei, tá? Era por causa justamente dessa movimentação dos NPCs. Mas daí vocês podem se perguntar, pô, mas eu falei que era para adiantar 10 frames e eu adiantei 5, né? Aquele menos 5 significa que eu tava adiantando 5 frames. Mas é que aí é um truquezinho que eu fiz, que é o seguinte, tá? Como a maioria das situações, os NPCs eles se mexem, tá? Deixa eu ilustrar para vocês um pouco mais o que é NPC se mexer. Esses 3 NPCs aqui, eles têm movimentação random. Cada vez que eles viram para o lado, isso resgata uma ação no RNG e isso avança o RNG em 2 segundos, em 2 frames. Então, antes de a gente pegar a Pokébola, a gente tem que traquear esses 3 NPCs daqui e o NPC lá de fora. Quantos movimentos eles fizeram? Cada movimento completo é 2. Se o movimento é interrompido no meio que a gente troca de tela, é 1. 1 frame que avança ou 2 frames que avançam. Eu contei 10 frames avançados. E aqui na minha calibração, eu botei menos 5. Por quê? Porque quando eu calibrei levando como referência uma situação em que os NPCs adiantavam 5 frames. Se eu tô em relação a uma situação que os NPCs adiantam 5 frames e eles adiantaram 10, eu tenho que avançar 5 em relação à minha referência, 5 em relação à minha situação padrão que eu calibrei. Por isso que eu botei menos 5. Menos é adiantar frame, mais é atrasar frame. Por isso que tem um mais também, né? Porque os NPCs eles só adiantam frames, eles não atrasam frame. Mas se tu montar a tua calibração para uma situação em que os NPCs se mexem muito e eles nessa run se mexerem menos, tu pode acabar usando mais aqui também, né? É o meu caso quando, por exemplo, os NPCs avançam só 4 frames ou 2 frames. Aí, em vez de colocar menos, eu coloco, tipo, mais 2, mais 3, ou mais 1, também é muito comum. Por que eu botei 5? Porque 5 é um dos mais padrões, assim, né? Porque
O mais normal é o NPC se mexer 2, que daí é avançar 4 frames, e daí você tem que botar mais um. Ou se mexer 3, que daí é avançar 6 frames, eu tenho que botar menos um. Então é ficar mais rápido para eu ajustar, né? Porque daí eu só ajusto mais um ou menos um, em vez de ter que ajustar menos 8, menos 6, por exemplo. Ok, eu errei a manip, né? Por que eu sei que eu errei a manip? Aqui porque eu abri o menu e chequei que eu era natureza hard, eu não era da natureza rash que eu tava buscando. Então, eu sei que eu errei a manip. Quando eu clico aqui no Rash, que era o que eu estava buscando, eu posso ver os outros Squirrels próximos que eu tinha em relação a esse. E aqui a gente vê que tem 2 Hard. Então, eu provavelmente errei pegando um desses 2. A gente pode até checar, ó. Foi esse mesmo aqui, né? Ó, 20 de HP no level 5, 10 de ataque, 12 de defesa, 11 de especial ataque, 11 de especial defesa, 10 de speed. Então, o que acontece? Eu queria pegar o Squirrel do frame 5043, mas eu peguei o Squirrel do frame 5045. Então, eu apertei o botão 2 frames depois do que eu deveria. Aí, o motivo de eu ter errado essa manip pode ser ou eu só errei o timing, é o mais provável, né? Porque 2 frames é muito pouco tempo. Ou eu errei a movimentação dos NPCs. Quando eu disse que avançou 10 frames, eu errei. Eu posso ter contado um movimento a mais. Na verdade, eles se mexeram 8 frames. E eu contei que eles se mexeram 10. Então eu ajustei 2 frames a mais. E aí, em vez de acertar o 5045, eu acertei o 5043. Isso é algo que acontece também. Principalmente quando os NPCs se mexem muito e no último momento, a gente pode errar esse tracking dos NPCs, por exemplo. E outro motivo que eu falei, né, quando a gente erra por 1 ou 2 frames, e ainda mais também quando é um frame mais avançado, tipo 5000, existe a chance só do meu emulador aqui, ao invés de ter operado em média 59.72 FPS, ele pode ter andado, por exemplo, abaixo de 59.72 na média. Tipo, ele andou, sei lá, 59.4 de média. Se tu multiplicar isso por todos os segundos, né, que a gente andou, que é 1 minuto 84 segundos, ele andou 0.3 frames abaixo do que ele frames por segundo que ele andaria por 84 segundos. Então tu vai ver que isso variaria o frame e faria a gente errar. Se for por poucos frames, assim, faria a gente errar. Com certeza, tipo. É claro, é um pouco difícil o emulador ele andar tão abaixo da média, tipo, que nem esse meu exemplo, né? 59.4, o emulador não é tão ruim, assim, a ponto de ficar tão fora da média, né? Se ele ficar por um pouco menos, né? Seria por 0.1 abaixo da média, 84 segundos, já dá uma diferença. Então, quando tu erra por poucos frames, pode ser qualquer coisa o erro. Por isso que é uma manip tão inconsistente, né? Mas, ok. Agora eu vou só resetar de novo, só para mostrar um pouco melhor como funciona o tracking de NPC, né? Que eu não tinha explicado até aquele momento em que eu fui fazer a manip, né? Daí eu expliquei um pouco melhor o tracking de NPC depois, né, que eu já tinha passado pelo movimento deles. Agora vocês que estão vendo aí podem tentar estimar quantos movimentos vocês contariam, tanto do cara de fora quanto dos 3 NPCs ali de dentro. Ok, aqui startei o timer no momento que eu renomeei meu personagem. Tanto faz escolher guri ou guri também. Eu escolho só o sprite que eu acho mais bonito. O nome do Red é interessante, né? O nome do Red perde tempo. Botar Red. 49.201. Aqui eu tô falando input. Depois eu comento sobre o nome do Red. Ok, ó. Esses 2 frames aqui, eles são um pouco late, né? Então eu posso ir pro lado esquerdo da casa. Se eles fossem mais apertados, eu ia ter que sair pro lado direito para fazer o caminho mais curto, né? E você pode se perguntar, por que eu tô fazendo esse caminho mais longo que é sair pelo lado esquerdo? É só para dar despawn nesse NPC aqui, da cerca, mais rápido.
Tu dá de spawn nele saindo pra esquerda mais rápido do que tu dá pra direita. Por que tu quer dar de spawn nele? Pra ele não se mexer off-screen. Se ele se mexe off-screen, ele também avança o RNG. Então, isso não é muito bom. E aí? Quantos frames vocês contaram de movimento dos 3 aqui de dentro e do carinha lá de fora? Eu contei 3. Eu contei 2 do cara lá de fora e 1 da moça aqui que andou pra cima, né? Só que existe uma chance do cara lá de fora ter se mexido off-screen e eu não ter computado. E existe uma chance existia uma chance, né? Mas aí eu confirmei que não. Desse cientista aqui de baixo ter se mexido off-screen também, no último segundo. Mas ele não se mexeu porque eu vi que ele estava olhando para o mesmo lado. Só virar de lado já conta como movimento. Não precisa andar. É só ele mudar a direção que ele está olhando, conta como um movimento, então avança 2 frames. Andar não conta 2, andar para um tile conta 2 sim. Então, o que eu contei, né? Às vezes eu erro, né? Não quer dizer que eu acertei também. O que eu contei foi que lá fora o NPC, ele que começa olhando para baixo, ele virou para cima, então foi um movimento, menos 2. Depois ele virou para um dos lados, então foi menos 4 pelo NPC lá de fora. E aqui dentro eu encontrei que só a guria andou um para cima. Então aqui dentro foi menos 2. Então foi menos 4 lá fora, menos 2 aqui dentro, o que dá menos 6. Por que eu botei menos 1? Porque a minha calibração é feita em relação a uma situação que os NPCs avançaram 5 frames. Então, eles avançaram 6 frames nessa run, e a minha calibração padrão é eles avançarem 5 frames. Então, eu só tenho que avançar 1 frame em relação à minha calibração. Essa é a vantagem de eu ter calibrado para NPC avançando 5 frames ao invés de eles avançando 0 frame, né? Porque senão, em vez de eu clicar uma vez aqui no menos, eu ia ter que clicar 6 vezes no menos, que às vezes não dá tempo, tipo, parece preguiça, mas não é por preguiça, é porque tu não consegue ajustar o frame se o beep começa a tocar. No momento que o beep começa, tu não pode mais ajustar, porque aí já tá setado que era aquele ajuste e o programa não vai aceitar que tu mude mais. Então, por isso que quanto mais rápido a gente já fazer o ajuste, é melhor. Por isso que eu já botei para como situação padrão ser 5 frames de movimento. Bom, esses são os status level 5 do Pokémon que eu quero, que é Mild. E aqui de novo eu errei. Eu peguei um Impish, que a gente pode ver aqui, ó, tinha um Impish 2 frames cedo, será que é esse? 11, 12, 9, 11, 10, é esse aqui. Eu errei essa daqui porque eu apertei 2 frames antes da hora. De novo, posso ter errado por variação no emulador, posso ter errado por causa do timing, posso ter errado por causa do movimento dos NPCs. Pode ser que eu contei um movimento a mais dos NPCs. Acho que nesse caso não. Eu estava bem confiante que se eu tivesse errado foi por ter contado menos movimentos dos NPCs. Mas como eu peguei antes, né? Não tem como eu ter errado por subestimar o movimento dos NPCs. Eu só posso ter errado por sobreestimar o movimento dos NPCs. Então não foi por causa disso que eu errei. Mas 2 frames é muito perto, sabe? Tipo, quando eu erro por 1 ou 2, ou até 3 frames, é tipo... É tão pouca a diferença que eu não me incomodo de estar errando por isso. Eu meio que fiz tudo certo, mas errei. A manip é difícil. Conta como 2 movimentos. Parece mais complicado, mas tu vai ver que os NPCs eles se mexem de forma meio travadona. Tipo, eles não se mexem de forma contínua. Pera aí que eu tô tapando o jogo aqui, velho. Okay. Tipo, tentem dar uma prestada atenção que você não é tão difícil assim de pegar, que eles se mexem meio travadão, assim. Tipo, ele vira, para. Anda, para. E daí cada movimento completo é esses 2 frames de avanço. Ok? Ainda não importa nada que eu faça pra manip, porque eu não comecei o tempo da manip. Ok, agora eu comecei. O nome do Red, tá.
Por que que a gente deixa... Essa strat que eu tô fazendo agora é botar red ao invés de botar A, né? No início eu botava A, o nome do red, porque ganha tempo ao longo da run. O red ter só um caractere no nome dele ao invés de ter 3, né? 7, 7, 7. A vantagem de botar red em vez de botar A é porque a gente sai da cutscene mais rápido. E saindo da cutscene mais rápido, a gente consegue até, como opção, pegar frames mais cedo. Eu não conseguiria pegar esse frame 4087. Ó, 1, 2, 3. 3 movimentos. Virou pra cima, andou pra esquerda, andou pra baixo. Então, avançou 6 frames. Eu não consigo pegar, por exemplo, o frame 4000 a 4200, renomeando o red pra A. Porque eu gasto tempo pra renomear ele pra A. Aqui foi isso. Vocês contaram o mesmo que eu? Eu contei 2 lá fora, eu contei 2 movimentos lá fora e 2 movimentos aqui dentro. Os 2 lá fora... Quer dizer, 3 lá fora e 2 aqui dentro, né? Que daí seria o caso de... Lá fora eu expliquei, né? E lá fora foi 3, porque ele virou pra cima, andou pra esquerda, andou pra baixo. Andou 3 vezes, então foi... menos 6. Aqui dentro eu vi 2 movimentos. Eu vi da guria da esquerda um movimento e o do cientista da direita. Foram os 2 movimentos. O cientista da direita ele virou de baixo para a esquerda. A guria eu não lembro que movimento ela fez, mas ela fez um movimento que eu tenho certeza. Isso. Foi 6 lá fora e mais 2 aqui dentro. Então no total foram 10 movimentos. Só que lembra, né, que o meu padrão é menos 5, né? Então foi menos 10, só que tava menos 5, eu deveria ter colocado menos 5, que eu acho que foi o que eu coloquei. Agora eu tô fazendo até no piloto automático, não vi se eu realmente coloquei menos 5. Mas era pra eu ter colocado menos 5 se eu enxerguei certo o movimento dos NPCs. E olha só. Oh! Não é que funciona, velho? Quem diria, hein, velho? Acertamos a manip, velho. Foi perfeito. Isso aí, um Rash com 19 de HP inicial, 10 de ataque, 12 de defesa, bate todos os stats. Quem diria, velho? Outra funcionalidade útil do Squirrel Program. Vocês percebem que eu não tô mais abrindo o menu, né? Tipo, pra mostrar pra vocês, eu fiz isso. Eu peguei aqui, abri o menu, entrei em Summary, vi que era Rash, olhei isso aqui. Isso, no início, né, quem for fazer, eu super recomendo que faça isso. Só que isso custa tempo, né? Abrir esse menu. Eu não faço mais isso, porque apesar... Isso o que acontece? Isso custa tempo da run, mas economiza tempo da tua vida. Porque tu consegue verificar mais rápido que tu errou, com certeza, e resetar se for o caso. Mas se tu quer otimizar o tempo da run, o que tu faz é só pegar o Squirrel, só ver se é macho ou fêmea, né, que tu vê na hora que tu pega, e aí tu vai direto pra fight contra o rival, que começa assim que tu desce aqui mais pra baixo. Vou até mostrar. Aí tu entra na fight com o rival, sem saber se tu acertou ou não o Squirrel, e aí tu verifica, ok, esse Squirrel tem que ter 19 de HP, além de ser macho que tu já verificou, né? Vai lá, pô, 19 de HP, pode ser ele. Ele só tem 19 ou 20 de HP, o HP certo não quer dizer muito. Outro fator, o Squirrel ele é naturalmente mais rápido que o Bulbasaur. Como eu tô colocando no mínimo 20 de speed, todos os Squirrels que eu manipulo vão ser mais rápido que o Bulbasaur. Se ele tiver um speed tipo 10, 9, 8 para baixo, ele empata em speed com o Bulbasaur. Então em algum dos turnos dessa luta, o Bulbasaur pode me outspeedar. Então se em qualquer turno o Bulbasaur ganhar a corrida de speed de mim, significa que eu peguei o Squirrel errado. É outra forma de checar se eu tô com o Squirrel errado ou não. O que mais? Geralmente a gente mata em 5 hits, é o padrão. E geralmente a gente toma 3 de dano por porrada. Quando que isso não acontece? O 3 de dano a gente não toma se a gente tiver, tipo,
Rash e 29, 30 ou 31 de defesa, a gente toma 2. Mas é bem raro até, mas em geral a gente toma 3 de dano e a gente mata com 5 hit, que daí aqui, tipo, encaixou todos os critérios até aqui. Mas o que realmente bate o martelo pra saber que a gente acertou com certeza é quando a gente ganha a luta, que daí a gente upa pro level 6. E aí aparece aqui os status do nosso Squirrel level 6. E se aqui, né, a gente não tá mostrando isso, né? Tá mostrando só os status dele level 5. Mas se eu clicar uma vez aqui, mostra os status dele no level 6. Então, durante a luta, quando eu quero confirmar, né, se o meu Squirrel era certo ou não, eu clico aqui uma vez. E aí aparece esses status aqui. E aí, quando eu upo, geralmente o que eu faço, né, é pegar esses 3 de baixo. Por que eu pego esses 3 de baixo, né? Porque o HP, geralmente, se ele tinha 19, ele vai pra 21, então isso não quer dizer muito. Esses 3 de baixo, principalmente especial ataque, é impossível é muito difícil tu ter 13 de especial ataque se tu não for o Squirrel certo pra run. Se tu não for o Squirrel que já é Rash e tem um SP Attack de IV bem alto, né? Por isso que eu acho que é bem importante tu verificar o 13. Aí, como eu tô olhando pra uma parte da tela, eu olho pro 13, 11 e 12. Então eu olho aqui, tem que ser 13, 11 e 12, daí eu faço rapidão, assim, eu peguei level 6, 13, 11 e 12. Esse aí é o certo. Beleza, acertei a manip. E aí eu sigo. Por isso que quando termina a luta, é quando eu tenho certeza que eu acertei a manip ou não, né? O último critério que é obtido é verificar que os meus status do level 6 estavam corretos, né? Além de eu ter outspeedado o Bulbasaur a luta inteira, além de ele ser macho, além de ele ter HP inicial certo também, além de ele ter dado os danos certos e recebido os danos certos. Quando a gente upa pro level 6, a gente sabe com certeza que a gente tá com o Squirrel certo. E aí, Derek, valeu pela raid. A gente tá aqui, na verdade, encerrando já a stream. Mas eu fiz algumas runzinhas aí hoje, mas agora no final tava mais mostrando a manip, como ela funciona aí pro pessoal que tava curioso, né? Porque às vezes eu fico aí meia hora travado nessa manip, né? E aí não fica bem claro o que eu tô fazendo nessa meia hora que eu tava travado na manip. Acho que agora deve ter ficado claro aí pra quem assistiu essa parte, né? Mostrei, acho que as principais coisas sobre o programa de manipulação do Firehead que a gente usa. As manipulações dos outros Pokémons, elas têm uma ideia parecida, mas elas são um pouco diferentes, principalmente porque elas não dependem do Trainer ID, né? Então elas são fixas, elas são constantes, né? O frame que tu quer pegar é geralmente o mesmo, sabe? Não é, tipo, não varia a partir de cada Trainer ID, né? Mas aqui o Trainer ID ele vai gerar essa distribuição de Squirrels, e aí por isso que a gente tem que aplicar esses filtros de IV e tudo mais, porque cada run a gente tem um Trainer ID diferente, então isso vai implicar em uma distribuição de Squirrels diferentes, e aí a gente tem que fazer eles, a gente tem que verificar se tem Squirrels que se ajustem ao que a gente quer, e a gente tem que, né, fazer todo esse procedimento para bater no frame certo e a gente acertar a manip aí para que a gente possa continuar a run. E ela é bem difícil de acertar, né? Não é à toa que às vezes a gente fica aí bastante tempo trancado, né? Porque também, no final de contas, é frame perfect, né? Além de acertar movimentação de NPC, além do emulador ter que colaborar, tem que acertar um timing que é frame perfect em um jogo de 60 FPS. O offset, o que eu posso dizer para vocês é só, isso é uma coisa que cada pessoa tem que ir testando até achar um valor que funcione para essa pessoa. Para mim, o que funciona é esse aqui, levando em conta, né, que eu considero como situação padrão um movimento de 5 avanços de passo de NPC. Como saber se tu errou o offset? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Menos 118 é o meu offset.
Vamos supor que eu não soubesse o meu offset. E aí eu comecei com menos 180 porque eu vi um vídeo de um cara lá que usava menos 180. Eu botei menos 180, tá? Aí eu comecei, pá, vou fazer. Eu estudei bonitinho como funciona a manip, eu vou fazer todo o resto padrãozinho. E eu vou aceitar que eu vou errar. Eu vou errar essa manip, eu não vou acertar, porque eu não calibrei ainda. Então eu vou errar essa minha tentativa, mas eu tô mais interessado, na verdade, em ver por quanto eu errei. E não exatamente acertar essa manip. Mas vamos ver aqui então. Pá. Eu vou abrir aqui o. Putz. Ok. Não faço isso. Só não tinha visto 5, 8, 2. Na real, não sei se abrir duas vezes aquilo não avança frame também. Ok, tem esse square aqui, beleza, vai ser ele. Na real, eu vou. Aqui eu vou pra direita, porque como eu errei o menu, eu acho que ir pra esquerda fica um pouco apertado. Mas geralmente 4250 eu posso ir pra esquerda. A gente vai pra direita quando a gente acha que tá mais apertado pra pegar o frame que a gente quer. 2, 4. Que foi 2 movimentos, que adiantou 4. Tá, eu não vou. Eu vou assumir que eu não tô fazendo aquele esquema de assumir 5 movimentos do NPC, tá? Então eu só botei menos 4 ali. Aqui. Ó, foi 3 movimentos aqui dentro. Ah, só que eu falei que tava muito apertado. Esse é o exemplo do porquê tu não quer pegar um square que é muito apertado, né? Porque antes de tu conseguir terminar o ajuste, o bip começou a tocar, e aí ele não aceita mais ajuste depois que o bip começa a tocar. E aí tu só perdeu a manip. Isso acontece direto quando tu vai pra um square que é muito apertado e tu fez uma movimentação errada, ou tu fez um menu errado, ou por exemplo tu foi pro lado errado da casa. Isso tudo também importa para tu chegar a tempo na Pokébola. E também, lembrando, né, que isso foi eu colocando Red no nome do rival, né? Se eu tivesse colocado A, eu ia ter gastado cerca de 200 frames a mais aqui no início. Esses frames iam ser retornados ao longo da run, porque cada vez que ele aparecesse o nome dele... 36295. Cada vez que aparecesse o nome dele, ia reduzir tempo, né? O fato de ele só ter um caractere ao invés de ter 3. Só que para esse início custa tempo. E aí, às vezes, faz a gente não pegar o Pokémon que a gente quer manipular. Tá, eu vou ir esse primeiro mesmo, azar. A gente vai contar aqui o movimento dos NPCs. 2, 4, ok. Avançou 4 frames, eu vou botar 4 aqui. Só vi a guriazinha andando pra cima. Lançou mais 2, menos 6. A mensagem que a gente tem que apertar é essa daqui, tá? Não é o yes. Essa é a mensagem ali que define se a gente pegou o Squirrel certo ou não. Ok. Agora eu vou checar aqui. Eu tô assumindo que eu vou errar, né? Porque não tá calibrado. Errei, né? Pra surpresa de ninguém, eu errei. Eu peguei um tímido com 20 de HP, 8 de ataque. Tá, daí agora eu cliquei 2 vezes aqui, né? No que eu queria. E eu vou ter que catar agora. Eu vou ter que catar onde tem um Squirrel tímido. Ele provavelmente não vai estar tão perto porque eu tô fazendo a manip não calibrada, né? Eu errei por bastante, provavelmente, mas é esperado. Ó, o frame que eu queria era 4.564. Será que é esse aqui? Será que é esse? Não. 4.564, né? O que eu queria.
Vem pra cá, será que é esse aqui? Ó, é esse aqui. 4.553 é o frame que eu peguei. E o frame que eu queria era 4.564. Então dá 11 frames de diferença. Eu apertei 11 frames mais cedo do que eu gostaria de ter apertado, certo? Claro, né? Isso a gente, quando tá fazendo a calibração, a gente só pode levar em conta tentativas em que a gente acha que fez tudo certinho, que a gente acha que apertou o botão na hora que a gente queria apertar, que a gente acha que contou certo o movimento dos NPCs, que eu acho que eu fiz tudo certinho. Tá, daí o que a gente faz, né? Eu apertei 11 frames mais cedo do que eu deveria. Tá, daí agora é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui rapidão. Explanou meu Discord. Tem um link muito bom para fazer isso. Ele tá lá no Discord do Pokémon Speedruns, em Resources, Gen 3 Resources, é onde eu baixei também o programa de manip, tá aqui, tutoriais estão aqui, as notas também para usar estão aqui. O script é isso aqui, ó. Script to figure out flow timer, offset and explanation. A gente vai clicar aqui. Vai abrir essa página aqui. Vou deixar esse meu live split de lado. Tá. Daí aqui a gente coloca, para esse script a gente começa colocando que o nosso target, por exemplo, é 0 e que o nosso inicial offset era menos 180, né? Que foi o offset que eu coloquei no início. O nosso target é o que a gente queria pegar, né? Que aqui, né, a gente queria pegar o 4.563, não, 4.564. Mas a gente pegou o 4.553, ou seja, a gente pegou 11 frames antes do target. O target a gente podia botar qualquer valor, tá? O importante é que a gente queria pegar o 0 e a gente pegou o 11 frames antes. Então a gente pegou menos 11 em relação ao target. Aí a gente dá Enter e ele coloca aqui. A recomendação é que tu use, então, como novo offset, ao invés de menos 180, menos 143. Daí o que tu vai fazer? Tu vai mudar aqui no programa de menos 180 para menos 143. Tu vai fazer de novo o run. Tu vai tentar fazer certo. Tu pega uma tentativa que tu não acha que tu zoou muito no input, ou que tu acha que tu não tenha zoado muito na contagem do movimento do NPC. E tu faz o mesmo procedimento. Vê por quantos frames tu errou. Por exemplo, vamos supor que daí, agora eu errei só por menos 5, né? A tendência é que diminua o número, menos 6. A tendência é que diminua o número de frames que tu tem errado agora que tu já deu uma calibrada. Ele vai te retornar uma nova recomendação, que agora é usar esse menos 126. E aí tu vai fazendo isso até o teu erro ficar estável, até tu começar a, por exemplo, tá sempre passando por 1, 2 ou 3 frames do valor correto da manip. E é basicamente isso, é uma ferramenta que a gente usa para fazer essa calibração. E aí que eu falei, né? Tu pode fazer, não tem problema nenhum, tu contar todos os movimentos do NPC nesse ajuste aqui, que nem eu fiz nesse exemplo aqui. Quando eu comecei a fazer manip, eu fazia isso também. Mas depois de um tempo eu percebi que... Vou botar meu menos 118 aqui de volta. Eu percebi que calibrar para uma situação que já assume um certo número de movimento de NPCs era mais... fazia um benefício um pouco maior, né? Porque daí eu precisava clicar menos vezes em menos ou mais. Do que, por exemplo, essa última eu tive que clicar até menos 8, né? Eu tive que clicar 8 vezes aqui. E se eu tivesse calibrado já para assumir, sei lá, de padrão 3 movimentos no NPC, eu podia clicar só 2 vezes. É muito raro, né? Tu ter uma vez que nenhum NPC se mexa. É muito difícil isso acontecer.
Então é uma... Mas isso aí eu já digo que é mais uma técnica mais avançada, assim, para tu acertar a manip, tu não precisa saber disso. Também não precisa pegar um frame tão baixo, né? Tu pode ir mais humilde nas primeiras tentativas e para uns frames um pouco mais para frente para tu não ter que chegar tão na pressa assim na Pokébola. Às vezes tu chega tão apertado que tu nem consegue pensar, putz, mexeu isso, pá, 8 mais 4, 12 menos 7, pá, muito apertado, sabe? E às vezes a gente erra também por causa disso. No início tu pode, né, botar um mínimo frame um pouquinho maior, 4200, uma coisa do tipo, para garantir que tu não vai ter que estar tão apertado assim na hora de acertar a manip. Não, tu não precisa fazer toda a movimentação. Não é tudo que avança frame. O que avança frame é abrir a bag, abrir o menu, abrir bag, abrir o PC, sair da casa, subir a escada, descer a escada. Isso tudo avança frames. Isso a gente faz sempre, em geral, faz sempre a mesma coisa. Quando eu pego a poção, tá? Esse é um ponto que eu não falei, né? Quando o frame é 5.000 e pouco, eu vou pegar a poção no PC. Por quê? Porque eu ia ter que esperar, tipo, 10, 15 segundos na Pokébola, então eu prefiro gastar parte desse tempo para pegar a poção no PC, e aí depois eu salvo o tempo e não tendo que pegar a poção com o NPC lá na Rota 1. Só que quando eu desço a escada e, opa, vou pegar a poção, eu subo a escada de novo, isso é uma subida extra, então não tá levando em conta a minha calibração, não tá levando em conta essa subida extra na escada. Eu abro o PC, isso avança frame também, e eu desço a escada uma terceira vez, né, que é uma segunda vez extra. Então, se eu vou pegar a poção, eu já saio, aqui no meu caso, eu já saio avançando 9 frames. Porque é 3 da escada de subir, 3 da escada de descer, 3 do PC. Então são 9 frames. Para mim, que usa como situação padrão o avanço de 5 frames, então eu já saio colocando menos 4. Quando eu pego a poção do PC e vou embora. Já saio com menos 4 aqui. Isso ainda vai ser somado em relação ao que os NPCs vão se mexer. Se os NPCs se mexeram mais 3 vezes, vai para menos 10. Então, mas isso também da poção é técnica avançada. Não recomendo quando tu tá aprendendo a fazer manip já sair fazendo isso também. Isso é mais para tu ganhar um pouquinho de tempo e poder aceitar até algum Squirrel que seja de um frame mais avançado, tipo 5100, 5200, 5300. Nem é mais tão ruim tu pegar um 5300 desde que tu pegue a poção, por exemplo. Então não perde tanto tempo, né? Tu chega na Pokébola com a poção, ele já tá quase bipando, se ele for 5100, por exemplo. Mas é isso aí, rapaziada. Acabei me estendendo até mais do que eu esperava. Eu vou dar highlight nessas explicações aqui que eu fiz da Manip. Eu acho que nem só pra quem... nem só pra quem queria jogar, mas também pra quem tinha curiosidade, quem é viewer mais frequente tinha curiosidade de ver como é que as Manips funcionavam. Eu acho que pode ter sido interessante. Vou dar highlight então nessa parte do VOD dessa stream. Mas por hoje a gente fica